para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida indicado pelas letras O, A, B e C, conforme a figura. Então temos aqui os pontos da avenida, né? Aqui o ponto onde está o semáforo O, ponto do semáforo A, semáforo B e semáforo C. Então você, já futuramente pensando como engenheiro de tráfego, foi contratado para sincronizar estes semáforos, certo? Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros, então de um semáforo a outro, 500 metros. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O, tipicamente parte com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado até atingir a velocidade de 72 km por hora. E, a partir daí, prossegue com velocidade constante. Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzados, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento, certo? Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir respectivamente? Então, temos aqui as opções letra A, B, C, D e E, né? Tempo a partir da abertura do semáforo O, que o A deve abrir, que o B deve abrir e que o C deve abrir, certo? Temos aqui as opções. Vamos resolver para ver qual delas está correta. Resolvendo então, vamos pegar aqui novamente a figura, né? Aqui está o semáforo O, semáforo A, semáforo B, semáforo C. Lembrando que de um até outro, ó, daqui até aqui 500 metros, daqui até aqui 500 metros também, e daqui até aqui também 500 metros, certo? Partindo de O, inicialmente haverá então um movimento uniformemente acelerado, porque diz que o carro então parte do repouso acelerando, né, constantemente de 1 metro por segundo ao quadrado, é a intensidade de sua aceleração. Velocidade inicial igual a zero, porque diz que ele parte do repouso, né? A velocidade que ele atinge é 72 km por hora, né? Ele vai com a parte do repouso com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado e até atingir velocidade de 72 km por hora. Sabemos que 72 km por hora, pessoal, equivale a 20 metros por segundo. Isso é tranquilo, né? Não é necessário fazer cálculos, nem usar aquela regrinha, famosa regrinha do 3,6, né? Não, pelo seguinte, porque aquilo, pessoal, nos informa que cada 1 metro por segundo corresponde a 3,6 km por hora. Ora, então 10 metros por segundo são 36 km por hora. E evidentemente que 20 metros por segundo são 72 km por hora. Beleza? Então, aqui nem é necessário fazer cálculos para efetuar a transformação de quilômetros por hora para metros por segundo, porque os cálculos deverão estar com a velocidade em metros por segundo para que possamos usar o tempo em segundos ou encontrar o tempo em segundos, né? Que é a unidade oficial e que, aliás, das respostas, as alternativas de resposta nós temos, lá nós temos o tempo em segundos, beleza? Então vamos lá. Sabendo então que a aceleração dele nesse intervalo é de 1 metro por segundo ao quadrado, né? Vamos calcular qual a distância que ele percorre, porque precisamos observar que quando ele chegar a 100 metros antes de A, ele deverá já estar com essa velocidade constante. Vamos ver se ele atinge essa velocidade ao chegar a 100 metros antes de A ou até mesmo anteriormente a esse ponto. Para isso usaremos a famosa função de Torricelli, né, que diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento escalar ΔS, que caso ele se mova na mesma direção, no mesmo sentido, coincide com a distância percorrida. É o nosso caso aqui, né?
Vamos substituir então os valores, cada um em seu devido lugar. Velocidade final desse intervalo V, 20 metros por segundo, está aqui, ó, certo? No lugar de V, 20, que vai estar então ao quadrado, igual V0, velocidade inicial. Nesse caso aqui é 0, então 0 vai estar ao quadrado, mais 2 vezes aceleração A. Está aqui, ó, 1 metro por segundo ao quadrado. Então, no lugar de A, 1 vezes ΔS é a distância que ele vai percorrer, que é o deslocamento escalar. Também, nesse caso aqui, né, que nós estaremos procurando. Então, resolvendo aqui passo a passo. 20 ao quadrado igual a 400, beleza? Igual 0 ao quadrado igual a 0, mais 2 vezes 1, 2 vezes ΔS. 400 é igual 0 mais 2 vezes ΔS, 2 vezes ΔS. Daqui para cá, simplesmente trocamos de lugar o que está do lado esquerdo do sinal de igual pelo que está do lado direito do sinal de igual. Simplesmente usando a lógica, não precisa mudar o sinal de nada, porque se 400 é igual a 2 vezes ΔS, então 2 vezes ΔS é igual a 400, beleza? Isso para facilitar a continuação da nossa resolução aqui. Bom, ΔS agora deverá ficar sozinho do lado esquerdo do sinal de igual. O outro elemento que está ao lado dele está multiplicando, então vai para o lado direito do igual, dividindo, fazendo então a operação inversa. Vai ficar assim, ó, ΔS igual a 400 dividido por 2, certo? 2 que estava aqui, ó, multiplicando, veio para cá, dividindo, certo? Prosseguindo, ΔS então é 400 dividido por 2, 200 metros. Encontramos em metros porque as outras unidades que usamos aqui estavam nas suas medidas, eram todas oficiais, né? Unidades oficiais. Nós usamos aqui nas medidas pelas quais substituímos os valores, né, na equação de Torricelli, beleza? Então, se as outras unidades eram oficiais, a unidade do resultado também será oficial. Nós tínhamos velocidade em metros por segundo, aceleração em metros por segundo ao quadrado, então o deslocamento escalar ΔS, evidentemente que seria encontrado mesmo em metros. Bom, prosseguindo agora, então pessoal, desde a abertura do semáforo O, né, até que o veículo atinge 20 metros por segundo, que é 72 km por hora, ele então percorre 200 metros, certo? Daqui até aqui, ó, marcando, desenhando aqui na figura, né, 200 metros, beleza? Agora vamos ver qual o tempo que ele gasta para isto, porque a questão pergunta a respeito de tempos, né? Gastos desde a abertura de O até cada um dos semáforos seguintes. Vamos lá, ΔT é o intervalo de tempo que nós vamos calcular agora, que esse carro que partiu do repouso com uma aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado atingiu 20 metros por segundo de velocidade. Em quanto tempo isso ocorreu? Vamos ver. A aceleração, então, nesse caso, foi de 1 metro por segundo ao quadrado. A variação da velocidade, pessoal, quer dizer, o aumento que ela sofreu, né? Que é sempre calculado velocidade final menos velocidade inicial. A velocidade final é 20, a velocidade inicial é 0. Então, ΔV, variação da velocidade, igual a 20 menos 0. Variação da velocidade ΔV igual a 20 metros por segundo. Sim, é lógico, porque se ele partiu do repouso, velocidade 0, atingiu 20 metros por segundo, houve um aumento, um acréscimo de 20 metros por segundo na velocidade dele. Isso é a variação da velocidade. Sabemos que a aceleração é calculada pegando a variação da velocidade ΔV dividindo pelo intervalo de tempo ΔT em que aquela variação aconteceu, certo? Esse intervalo de tempo é o que nós estamos procurando aqui, ó. Em quanto tempo, em qual intervalo de tempo aconteceu essa variação? Ou seja, a velocidade dele foi de 0 para 20 metros por segundo, sabendo que a cada 1 segundo, né, houve um aumento de 1 metro por segundo na velocidade. Sim, isso é o significado de aceleração 1 metro por segundo ao quadrado, que a cada 1 segundo aumenta 1 metro por segundo na medida da velocidade, certo? Substituindo aqui os valores, ó, no lugar da aceleração, 1, né?
que é 1 metro por segundo ao quadrado, igual ΔV, variação da velocidade, 20 metros por segundo. Então, no lugar de ΔV, 20. ΔT continua, nós estamos procurando. De agora em diante, pessoal, observe só, isso aqui é uma igualdade de frações, beleza? Como assim? Número inteiro tem denominador 1, então é 1 sobre 1 igual a 20 sobre ΔT, certo? Isso nos permite efetuar a famosa multiplicação cruzada. Este vezes este é igual a este vezes este. Então, 1 vezes ΔT está aqui, ó, igual a 1 vezes 20, beleza? Resolvendo 1 vezes ΔT mesmo, igual a 1 vezes 20, 20 mesmo. Então, ΔT, intervalo de tempo gasto aqui, igual a 20 segundos, beleza? Então, vamos representar na figura, ó, desse ponto, ao percorrer essa distância de 200 metros, que é ir deste ponto até este aqui, ó, ele gastou um tempo de 20 segundos. Vamos representar aqui do lado de baixo a distância percorrida e do lado de cima o tempo gasto, certo? Continuando aqui, novamente a figura, ó, do jeito que estava quando terminamos anteriormente, né? A partir daí, pessoal, haverá um movimento uniforme, porque a questão nos informou que ele parte do repouso acelera constantemente 1 metro por segundo ao quadrado até atingir 72 km por hora, que é 20 metros por segundo, e a partir daí mantém essa velocidade. Daqui em diante, ele vai manter a velocidade até passar pelo semáforo C, beleza? Então, movimento uniforme, hein, daqui para frente. A velocidade, né, será constante, é de 20 metros por segundo, a velocidade que ele havia atingido nesse ponto aqui. O deslocamento escalar que ele vai percorrer, pessoal, daqui até chegar a 100 metros antes de ar, porque temos que saber, a questão perguntou, hein? Quanto tempo ele gasta desde a abertura do semáforo O até estar a 100 metros antes de cada um dos outros semáforos, hein? Então, daqui, desse ponto aqui, ó, do qual ele atingiu a velocidade de 20 metros por segundo e vai mantê-la constante daqui para frente, até 100 metros antes de A, nós temos um deslocamento ΔS de 200 metros, beleza? Porque se de um semáforo até outro tem 500 metros, ó, daqui até aqui, 500 metros, ó, né? Se você tem que ele percorreu 200 metros até atingir essa velocidade aqui, daqui em diante até chegar a 100 metros antes de A, é 400 metros desde O até aquele ponto. Então, se já percorreu 200 aqui, mais 200 ele chega no ponto que se localiza a 100 metros antes de A, beleza? Então, ele vai efetuar o deslocamento de 200 metros. Vamos ver quanto tempo ele gasta desse ponto aqui, então, até, né, o ponto que se localiza 100 metros antes de A, beleza? Então, vamos encontrar esse tempo aqui, ó. Então, tá aqui, ó, né, 200 metros que ele vai percorrer. Velocidade igual a deslocamento ΔS dividido pelo tempo ΔT. Muito famosa essa regrinha, né? Essa relação matemática que nós já conhecemos bastante. Substituindo os valores, olha, velocidade V, 20 metros por segundo. Está aqui, ó, no lugar de V, 20. Igual a ΔS, 200 metros. Está aqui, ó, no lugar de ΔS, 200. ΔT, nós não temos, estaremos procurando. Continua, certo? Aqui de novo, pessoal, igualdade de frações, 20 sobre 1 igual a 200 sobre ΔT, beleza? Nos permite efetuar a famosa multiplicação cruzada, 20 vezes ΔT igual a 1 vezes 200, está aqui, ó, certo? 20 vezes ΔT igual a 1 vezes 200, 200. Agora, ΔT vai ficar sozinho do lado esquerdo, o sinal de igual. O 20 que está aqui multiplicando, ó, vai para o lado direito dividindo, olha só. Então, ficou ΔT igual a 200 dividido por 20. ΔT igual a 200 dividido por 20 igual a 10 segundos, beleza? Também já caiu direto na unidade oficial, porque as outras velocidades e deslocamento escalar estavam em unidades oficiais, velocidade em metros por segundo e deslocamento em metros. Então o tempo foi encontrado em segundos, beleza?
10 segundos ele gasta para percorrer essa distância aqui, ó, com essa velocidade de 20 metros por segundo, né? Então, o tempo daqui até aqui, ó, vamos colocar aqui 10 segundos, beleza? Então, isso aqui foi para que ele chegasse até 100 metros antes de A, né? Prosseguindo aqui, ó, de 100 metros antes de A até 100 metros antes de B. Então, daqui até por aqui assim, ó, certo? Você concorda que, nesse caso aqui, a distância, deslocamento escalar, né, que ele vai percorrer, coincide com o deslocamento escalar, será de 500 metros. Por quê? Se daqui de um semáforo até outro, de O até A tem 500 metros, de A até B 500 metros, de B até C 500 metros. Se ele está a 100 metros antes de A, para chegar a 100 metros antes de B, que é 400 metros de A, ó, 400 até aqui, ó, mais 100 aqui, 500, beleza? Então ele vai percorrer 500 metros para chegar, para sair do ponto, ou para ir do ponto 100 metros antes de A até 100 metros antes de B, certo? Vai com a velocidade que possuía, né, que continua constante, 20 metros por segundo. Vamos calcular quanto tempo ele vai gastar para ir, então, deste ponto aqui até o ponto de 100 metros antes do semáforo B. Então, representando aqui na figura, ó, 500 metros, né, que ele vai percorrer do ponto 100 metros antes de A até 100 metros antes de B. Vamos ver quanto tempo ele vai gastar. Nossa regrinha muito conhecida aí, velocidade igual a deslocamento escalar dividido pelo tempo ΔT, né? Substituindo os valores, ó, velocidade V, 20 metros por segundo, então no lugar de V, 20 igual. ΔS, está aqui, ó, 500 metros, no lugar de ΔS, 500. ΔT, nós não temos, estamos procurando, então ele continua. Novamente aqui, pessoal, igualdade de frações, 20 sobre 1 igual a 500 sobre ΔT, beleza? Multiplicação cruzada, 20 vezes ΔT igual a 1 vezes 500, certo? Este vezes este igual a este vezes este. Isso pode ser feito toda vez que você tiver uma igualdade de frações. Prosseguindo aqui, ó, 20 vezes ΔT igual a 1 vezes 500, 500. Então, 20 ΔT igual a 500. O ΔT agora vai ficar isolado sozinho do lado esquerdo do sinal de igual. O 20 que está aqui multiplicando vai para o lado direito dividindo. Fica assim, ó. ΔT igual a 500 dividido por 20. Certo? O 20 que estava aqui veio para o lado direito do igual dividindo. Então, ΔT igual a 25 segundos. Beleza? Por quê? Você simplificando esse zero com esse, 50 dividido por 2 dá 25. Né? Se dividir direto também, beleza. Mas, lembrando, números menores são mais fáceis de operar. Então, representando aqui do lado de cima da figura, o tempo gasto, né? 25 segundos para ir deste ponto até aqui, ó, né? Daqui até aqui, ele gasta 25 segundos, ou seja, para percorrer os 500 metros de distância que nós temos aqui, de 100 metros antes de A até 100 metros antes de B. Certo? Continuando, novamente aqui a figura, ó, da forma como chegamos na parte anterior da resolução, né? Então, vamos agora verificar de 100 metros antes de B, que é daqui, ó, até 100 metros antes de C, que é daqui então até por aqui, ó, certo? Quanto tempo ele vai gastar, né? A velocidade é a mesma, ele mantém, né, a velocidade que possuía, 20 metros por segundo. Deslocamento escalar, pessoal, 500 metros, pelo mesmo raciocínio anterior. Olha, se de B até 100 metros antes de C tem 400 metros, porque de B até C tem 500, então se ele está a 100 metros antes de B, olha aqui, 100 mais 400, 500 ao todo aqui, ó, beleza? 500 metros. Bom, a velocidade é a mesma, a distância percorrida é a mesma, então o tempo, evidentemente, que ele gastará será o mesmo, né? Se vai percorrer a mesma distância no intervalo anterior, 500, aqui também 500. Vai com a mesma velocidade, 20 metros por segundo, ora, o tempo que vai gastar só pode ser o mesmo. Certo? Então aqui, ó, 500 metros, né, que ele vai percorrer de 100 metros antes do semáforo B até 100 metros antes do semáforo C.
vai gastar então o mesmo tempo que ele gastou no intervalo anterior, que é de 25 segundos. Beleza? Ora, se a velocidade e o deslocamento são iguais aos valores do intervalo anterior, o tempo também será igual. Isso é lógico. Assim, podemos representar na figura para esse trecho as mesmas medidas. Está aqui, ó, 500 metros em 25 segundos, também conforme o intervalo anterior. Mesmo tempo que gastou de 100 metros antes de A até 100 metros antes de B, ele vai gastar de 100 metros antes de B até 100 metros antes de C. Então, a partir da abertura de O, temos... Lembre-se que a questão nos pergunta o tempo que ele deve gastar para... desde quando ocorre a abertura do semáforo O até a abertura de A, que deve ser quando ele está aqui, ó, 100 metros antes de A. Depois até quando ocorre a abertura de B, quando ele deve estar aqui, ó, 100 metros antes de B. Depois, quando ele estiver aqui, ó, 100 metros antes de C. Então, esses tempos que a questão nos pergunta é a partir do início, a partir da abertura de O. Então, a partir da abertura de O, vamos ver. Até a abertura de A, quer dizer, daqui até aqui, ó, até esse ponto, né? Ele tendo percorrido isso aqui, ó. Então ele gastou esse tempo todo aqui, ó. Isso aqui, mais isso, beleza? 20 segundos mais 10 segundos, que é igual a 30 segundos, ó. 20 segundos mais 10 segundos, esse tempo todo aqui, certo? Desde a abertura de O até a abertura de A, que é ele estando aqui a 100 metros antes de A, beleza? Até a abertura de B, hein? Desde a abertura de O até a abertura de B. Quer dizer, ele estando nesse ponto aqui, ó. Então, daqui até aqui. Então, nós temos, olha só, 20 segundos, mais 10 segundos, mais 25 segundos. Então, esse tempo todo aqui, ó. Beleza? Desde a abertura de O até quando ele está a 100 metros antes de B, que é quando B vai abrir. Beleza? Então, até a abertura de C, quer dizer, desde a abertura de O até a abertura de C, que é quando ele vai estar a 100 metros antes de C. Beleza? Nesse ponto aqui, ó. Então, o tempo, pessoal, 20 segundos, mais 10 segundos, mais 25 segundos, mais 25 segundos. O tempo todo aqui, ó. Daqui até aqui. Beleza? Que será igual a 80 segundos, né? Resultado final, pessoal. Então, depois da abertura do semáforo O, os tempos para a abertura dos semáforos A, B e C serão, respectivamente, da abertura de O até A, 30 segundos, da abertura de O até a abertura de B, 55 segundos, e da abertura de O até a abertura de C, 80 segundos. Beleza? Portanto, a alternativa correta é a D. Dúvidas? Escreva nos comentários. Obrigado por ter assistido até o final. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Até o próximo.